Ali vereis galantes pintados de preto e vermelho e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem. E foi assim que o escrivão do Pedro Vaz de Caminha, ou também conhecido como Pedro Álvares Cabral, começou aquela que seria a primeira carta daquilo que um dia seria conhecido como Brasil. E nessa primeira carta ele descrevia ali os índios do território nacional. E mais de 500 anos depois nós temos uma empresa organizada e também equipada tecnologicamente, e não somente envia correspondências para todo o Brasil, como também para o exterior. Mas volta e meia, essa mesma empresa ela é manchada por fraudes e corrupção. E é exatamente isso que eu quero contar para você, a história da corrupção dentro dos Correios. Então fica quieto aí, vem comigo que eu vou te contar tudo. Bom, para início de conversa eu já quero deixar aqui uma coisa clara, que o intuito desse vídeo não é atacar a estatal, mas sim contar todos os eventos para que você fique ciente, para que você saiba exatamente o que foi que aconteceu. E para eu começar, eu preciso, é claro, começar com o início de tudo, com a fundação aí dos Correios, ou com o início da empresa. E o sistema postal que conhecemos hoje, ele surgiu lá na época imperial, ou seja, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Mas o tempo foi passando e as coisas foram evoluindo, e logo se deu a criação dos selos postais e também a instituição ali dos carteiros. Já na República, em 1931, o queridíssimo presidente Getúlio Vargas cria a instituição que conhecemos hoje, e que foi justamente a união de dois departamentos. O primeiro, o Departamento dos Correios, com a união dos telégrafos, e teve ali também o início do Correio Aéreo Militar, que hoje é conhecido como Correio Aéreo Nacional. Agora, os Correios que eu e você conhecemos hoje, a empresa ECT, nasceu apenas em 1969 e ela era subordinada ao governo, ali com o Ministério da Comunicação. Só para você ter uma ideia aqui, de 1931 até 1969, nós temos aí um período de 38 anos. O Correios era de uso exclusivo aí do governo militar e tinha se tornado um grande cabide de emprego, ou seja, trabalhava apenas para o governo, com funcionários aí que prestavam um serviço horrível. Só que em 1993 a empresa sofreu por uma faxina, uma grande transformação, ao ponto de em um único dia demitir aí 34 mil funcionários. E um ano antes a empresa passou a dar lucro em 1992. E o primeiro lucro estimado aí era de pouco mais de 70 milhões. E isso sem receber um tostão do governo. Agora que você já entendeu um pouco da história da estatal, vamos aos fatos. 2005, o Mensalão. Ele conta como é que funcionava a estrutura de corrupção dentro dos Correios. O escândalo do Mensalão foi a crise de maior repercussão do primeiro mandato do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também conhecido popularmente como Lula. E o estopim dessa crise, ela se deu ali em maio de 2005, quando um funcionário dos Correios, o Roberto Marinho, foi flagrado recebendo money, propina de empresários que eram apadrinhados ao atual ali deputado federal do PTB, Roberto Jefferson. E desde aquele episódio, Marinho foi alvo de investigações. Inclusive, uma CPMI foi aberta para investigar o caso, não somente nos Correios, como também em outras estatais. Mas, infelizmente, essa CPMI ela foi desviada para o Mensalão. E aí, meu amigo, o resto da história você já deve saber. O maior escândalo envolvendo o PT na época do primeiro mandato do presidente Lula. Como funcionava
Bom, de acordo com o deputado Jefferson, Roberto Jefferson, o esquema era simples. O dinheiro era retirado das estatais para pagar ali alguns deputados para que eles aprovassem projetos que eram de interesses do governo. E dessa forma os projetos eles eram aprovados de forma mais eficaz ali e mais rápida, é claro, no Congresso. E segundo o próprio deputado, a mesada ali era de cerca de 30 mil por mês. Por isso se dá o nome de mensalão. Se você acha que acabou por aí, você está bem enganado, porque no ano de 2016 nós tivemos ali o esquema da Postalis, exatamente, o escândalo envolvendo o fundo de pensão, não somente dos Correios, como também de outras estatais, como a Petrobras e também a Caixa. E o esquema funcionava da seguinte forma: os valores eram retirados dos fundos de pensões, ou seja, o depósito lá que o funcionário estava trabalhando, pagando lá para manter o Postalis dele, para que um dia ele tivesse ali uma aposentadoria melhor, e aquele valor ele era retirado para ser aplicado em contas de dirigentes, empresas de risco e até mesmo empresários. A ideia por trás aqui era muito simples. Eles estariam retirando aqueles valores e aplicando nessas outras empresas para render uns juros, para render ali um investimento extra. Porque isso acabou que desencadeando um esquema super fraudulento. Eu não sei se você se lembra desse caso, mas eu vou te lembrar aqui com o nome agora: JBS. Os irmãos Batista aqui para você entender melhor. E esse escândalo, como eu já citei aqui nesse vídeo, ele não somente envolveu os Correios, como também outras empresas estatais. E entre os envolvidos nesse escândalo também nós temos o banco americano BNY Mellon, que foi justamente o banco contratado para administrar ali o Postalis. E avançando um pouquinho no tempo, em 2018 nós temos a Operação Pausare, que investigava justamente o furo no Postalis. E só para que você tenha uma ideia mais ou menos, naquela época em 2018, foram quebrados o sigilo bancário, telefônico e fiscal de 48 pessoas e 50 empresas. E o prejuízo causado só com esse rombo no Postalis dos Correios somou aí pouco mais de 6 bilhões de reais. Isso sem contar o prejuízo causado lá com o mensalão. Agora a pergunta que fica aqui em aberto para você é a seguinte: a ineficiência dos Correios hoje é culpa de quem? Do carteiro? É culpa do atendente? É culpa do motorista? Ou é culpa de uma má administração, administrada, é claro, pelos próprios representantes que eu e você elegemos, que colocamos no poder? Me responde essa pergunta nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para que você entenda toda a linha dos Correios, que já foi uma empresa realmente que deu orgulho ao brasileiro, mas infelizmente, por conta de políticos que nós mesmos elegemos, a empresa acabou que chegando ao ponto que está. E hoje o carteiro, o atendente lá, todo mês tem um valor ali descontado por conta de rombos de maus representantes. Essa é a verdade toda por trás disso. E é isso, a gente se vê até a próxima. Fui.